momentos difíceis, ore e busque ao Senhor, pratique sua palavra, pois Ele é Deus de amor. Rejeite toda mentira e veja o que Ele faz. Consagre-se todo dia ao Deus do amor e da paz. Josias e Joás rejeitaram falsos deuses e buscaram ao Senhor. Andaram nos caminhos de Deus, guardando a palavra em amor. Desde a infância se entregue a Deus, dia a dia aprenda a orar. Permaneça fiel ao Senhor e a sua palavra, vivendo em amor. Nos momentos difíceis, ore e busque ao Senhor, pratique sua palavra, pois Ele é Deus de amor. Rejeite toda mentira e veja o que Ele faz. Consagre-se todo dia ao Deus do amor e da paz. Josias e Joás rejeitaram falsos deuses e buscaram ao Senhor. Andaram nos caminhos de Deus, guardando a palavra em amor. Desde a infância se entregue a Deus, dia a dia aprenda a orar. Permaneça fiel ao Senhor e a sua palavra, vivendo em amor. Desde a infância se entregue a Deus, dia a dia aprenda a orar. Permaneça fiel ao Senhor e a sua palavra, vivendo em amor. Desde a infância se entregue a Deus, dia a dia aprenda a orar. Permaneça fiel ao Senhor e a sua palavra, vivendo em amor. Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus a todos que estão participando dessa live. Hoje é domingo e nós vamos iniciar mais uma aula. Só que antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos aqui, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar cada criança e cada um que está participando desta live hoje, que viemos aprender mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade. E é isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso versículo de hoje se encontra lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, onde vai dizer assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Esse versículo ele vai dizer sobre o grande amor de Deus por nós, que através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos limpou, Ele nos lavou, e através disso nós podemos nos conectar com Deus de novo, podemos ser amigos de Deus. Há muito tempo atrás, quando o povo hebreu ele estava sendo escravizado pelos egípcios, aí Deus libertou eles da escravidão, levou eles no deserto, guiados por Moisés, eles conquistaram a terra prometida. E eles pediram para Deus um rei para serem governados. Então, Deus enviou Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel. Depois de Saul veio Davi, e Davi reinou por muitos anos, ele foi um bom rei. E depois de Davi veio Salomão, o seu filho, o rei sábio, que vocês já conhecem a história sobre Salomão. E depois de Salomão veio vários outros reis sobre a nação de Israel. Muitos deles serviam a Deus e muitos não serviam ao Senhor como o único Deus. Como, por exemplo, Amon. Amon foi um dos reis da nação de Israel, só que ele desobedecia a Deus. Ele idolatrava falsos deuses, ele adorava falsos deuses de prata, de ouro, de madeira. Deuses que eles mesmos faziam com suas próprias mãos. Você acredita?
Eles adoravam esses deuses que não podiam ver, que não podiam falar, que não podiam ouvir suas preces. Então, pelo governo desses reis que desobedeciam a Deus, o povo hebreu foi perdendo a confiança no Senhor. Eles não adoravam mais a Deus, nem conheciam mais a Deus. Eles começaram a idolatrar falsos deuses e o povo foi se afastando aos poucos do Senhor. E então, Amon, depois de muitos anos do seu governo, ele morreu e o seu filho iria tomar o trono. Mas o filho de Amon, ele só tinha 8 anos de idade. Ele era uma criança ainda, quando ele se tornou rei. E o nome desse menino que se tornou rei é Josias. Com 8 anos de idade, ele sendo só uma criança, ele teve que assumir o trono e governar toda aquela nação de Israel. Mas Josias, ele era bem diferente do seu pai e dos outros reis que tinha na nação de Israel. Ele amava a Deus acima de tudo. E por isso Deus estava sempre com Josias, guiando ele em tudo que ele fazia, porque ele amava o Senhor. E aí, Josias, ele sabia que Deus, ele era o único suficiente Deus, Jeová, o Senhor, o único Deus, e que não existia nada além dele. Ele sabia que aqueles deuses de madeira, de prata, de ouro, era tudo falso, eram de mentira, e as pessoas estavam adorando coisas de mentira e perdendo o tempo fazendo isso, em vez de estar adorando o único e verdadeiro Deus que podia abençoar aquele povo. Então, Josias, quando ele tomou posse do trono, mesmo ele tendo 8 anos de idade, sendo só uma criança, ele fez muita diferença. Ele mandou derrubar e destruir todos os altares aos falsos ídolos. Então, Josias, ele fez com que o povo parasse de adorar esses falsos deuses. E ele foi reconstruir o templo do Senhor. Então ele chamou lá os carpinteiros, os construtores, para restaurarem o templo. E junto com esses construtores, com esses carpinteiros, estava o sacerdote Euquias. E Euquias, ele foi lá ajudar, na reforma, na restauração do templo. Enquanto ele limpava tudo aquilo, ele achou um pergaminho perdido no meio de toda aquela poeira. Aí ele pegou o pergaminho e foi entregar até o rei Josias. E o rei Josias pegou o pergaminho e foi ver o que estava escrito, que deveria ser algo importante, estava guardado ali há tanto tempo. E quando ele foi ver, era a lei de Deus escrita naquele pergaminho. E quando ele leu, ele viu que tudo aquilo que o povo estava fazendo estava sendo contra a vontade de Deus, contra as palavras de Deus, contra os seus mandamentos. Eles estavam se afastando do Senhor, se esqueceram da lei de Deus. Então, o rei Josias se entristeceu muito e rasgou as suas vestes, porque ele percebeu que o povo estava tão distante de Deus, e ele percebeu que Deus estava irado com o povo. O povo que ele escolheu para ser seu estava se afastando dele e adorando outros deuses. Então, Josias reuniu todo o povo no templo e leu a lei de Deus para que todos escutassem. E quando o povo ouviu os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, eles se lembraram que ele é o único e verdadeiro Deus. E eles reconheceram o quanto eles se afastaram do Senhor e como eles estavam fazendo tudo errado e que só existia um Deus. Então, através da vida de um menino, Josias, de apenas 8 anos, ele fez com que o povo largasse os seus falsos ídolos e voltasse o seu coração para o Senhor. Josias, ele era apenas um menino quando ele começou a governar a nação de Israel, quando ele se tornou rei. E ele amava a Deus acima de tudo, por isso o Senhor o abençoava. O Senhor abençoou toda aquela nação de Israel através da vida do rei Josias. E ele cresceu e se tornou um bom rei. Ele reinou por muitos anos. A Bíblia vai dizer que a nação de Israel nunca teve um rei tão bom quanto Josias.
ele foi muito abençoado por Deus, guiado por Deus, porque ele o amava. E você sabia que assim como Jacó e Davi, a tia Dinha e a tia Jana já falaram nessas lives, Josias também é da genealogia de Jesus. Sim, Davi, Jacó e Josias é da linhagem de Jesus. E sabe o que os dois têm em comum? Assim como Josias acabou com a idolatria do povo, adorando os falsos deuses, assim como ele restaurou o templo, ele reformou o templo, Jesus também fez a mesma coisa por nós. Através de Josias, todo aquele povo voltou seu coração a Deus, porque eles estavam afastados do Senhor. Jesus, quando ele veio à terra e ele morreu por nós, assim como nós vemos no versículo hoje, ele nos lavou, ele nos limpou, porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos nós pecamos e nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, ele nos lavou, nos limpou com o seu sangue, ele tirou toda aquela mancha, todo aquele pecado do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós somos templo. E Jesus restaurou o nosso templo. Ele nos limpou, tirou toda a sujeira, todo o pecado. E nós que estávamos separados de Deus, ele nos trouxe de volta para Deus de novo. Através de Jesus, nós fomos restaurados, limpos, e hoje nós podemos nos aproximar de Deus e sermos amigos de Deus. Então, assim como Josias, ele transformou a vida de muitas pessoas, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo pequeno, ele amava o Senhor. E por isso o Senhor estava com ele, o abençoando, guiando. Vamos seguir o exemplo do rei Josias e nos lembrar sempre de que Jesus, ele nos ama. E assim como Josias restaurou o templo naquela época, ele restaurou o nosso templo também, o nosso corpo. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo que a gente faz de errado, o Senhor Jesus, ele nos perdoa e ele quer mudar a nossa vida. Se a gente permitir, ele muda a nossa vida, a nossa história, porque ele tem poder para isso. Mas nós precisamos nos entregar a esse Deus, esse único e verdadeiro Deus, porque só ele tem poder para salvar, para curar, para libertar. Ele é o único Deus e ele é digno de toda a nossa adoração. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia e por mais uma aula de hoje. Amém, crianças? Pai querido, Pai amado e santo, nós te agradecemos, Jesus, por esta aula, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor nos ensinou. Te agradecemos, Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque o Senhor restaurou o nosso templo, Pai, que estava acabado, que estava tão destruído por dentro, Senhor, estava tão distante de Ti, e o Senhor nos restaurou, nos trouxe de volta para o Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que o Senhor possa abençoar cada criança, cada família, cada um que está participando dessa live hoje, que o Senhor possa nos visitar, e que venhamos ter essa vontade de te buscar, Senhor, e nos tornar amigos de Deus. Pai, é isso que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Até uma próxima aula, crianças. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda,
para me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus